Olá pessoal, sou a professora Edsalvana Torres, estamos aqui iniciando o nosso volume 3, tema 1. Nesse primeiro momento nós iremos aqui trabalhar, tá, a questão da inevitável conversa entre os textos, tá bom? Quem puder acompanhe por favor no slide. Quem não estiver acompanhando pelo slide pode acompanhar na apostila de vocês a partir da página 10. 9, 10, já estamos iniciando aí a nosso tema 1, tá bom? A inevitável conversa entre os textos. Quando a gente trabalha aqui esse ponto, a inevitável conversa entre os textos, nós estamos trabalhando a questão já do envolvimento que os textos vai ter entre si. Então, os textos, eles vão fazer o quê? Eles vão estar ali dialogando entre si, eles vão estar trabalhando entre si, né? Essa é quando passa na nossa mente quando falamos conversar entre os textos, né? A inevitável conversa entre os textos. Os textos, eles conversam entre si, eles permitem isso. Quando a gente trabalha texto, nós observamos uma grande, né, possibilidade de opções, tá bom? O texto, ele pega, tá bom? Várias partes entre si, porque nós temos tipologias, né? Vamos lá relembrar quais são essas tipologias antes de nos determos ao nosso tema. Temos as tipologias. Tipologias são a narrativa, a descritiva, a dissertação e a injuntiva, né? Nós temos esses textos aqui, essas tipologias, tá? Então, e nós vamos ter os gêneros. Tipologia já vem dizendo tipos de textos. Quem é que dá estruturas dos gêneros textuais? São as tipologias. As tipologias que dão a estrutura, a forma dos gêneros textuais que nós conhecemos. Então, vamos colocar o gênero, a tipologia da seguinte forma. Estamos aqui na nossa sala de aula. Vamos supor que nós estamos na sala de aula presencial aqui. Vocês estão aqui, nós estamos aqui em contato. Então, eu separo 4 grupos. Um de narração, um grupo que vai ser da narração, um grupo que vai ser da descrição, um grupo que vai ser da dissertação e um grupo que vai ser do texto injuntivo. Separei os grupos. Pronto, já tem uns grupos aqui. Só que aí, esses grupos precisam dos seus gêneros, dos seus indivíduos, que são quem? São vocês. Vamos supor que vocês aqui são os gêneros textuais. Então, vocês vão começar a entrar dentro de cada grupo que vocês pertencem, né? O artigo ele pertence a um texto dissertativo, então ele vai para o grupo da dissertação, né? Porque ele vai estar ali o quê? Argumentando ou expondo, né? O artigo, o texto dissertativo. Uma narração, uma fábula, a fábula entra em que tipologia textual? A narração, o romance, vocês vão para a narração. O que é que faz a estrutura do romance? A tipologia narrativa. O que é que faz a estrutura de um gênero textual de bula, de remédio, de receita? O texto injuntivo. Então, você vai para o grupo do injuntivo. Quem é que faz o gênero que descreve carta, diário? É o grupo, a tipologia descritiva. Então, cada texto, né, ele tem sua estrutura, e cada gênero textual tem sua estrutura. Quem é que dá suas estruturas? A tipologia textual, né? A tipologia textual que dá a sua estrutura. Então, pessoal, nós temos aqui, nessa unidade, nós iremos trabalhar sobre textos. Porém, nós iremos nos deter da seguinte forma, em 3 tópicos nossa aula: dialogicidade, modernismo brasileiro e Carlos Drummond de Andrade, tá bom? O nosso texto, a nossa unidade, né, o tema 1, ele vai englobar essa questão da literatura. Então, a gente vai estar trabalhando texto e, ao mesmo tempo vendo a literatura voltada para o modernismo, né? A gente se deter já nessa questão do modernismo. A dialogicidade. Professor, o que é esse termo?
dialogicidade. Vocês podem acompanhar na página 10, tá? É a relação que os textos estabelecem entre si. É a relação que os textos vai estar aqui tendo entre si. De que formas? Forma do assunto, né, entre eles, modo como se dizem, como vai estar ali tendo relação, e a questão do concordar, né, como é que o texto vai estar ali se dialogando entre si, dialogicidade, vem de diálogo, então como é que eles vão estar ali se dialogando entre si, tá? Por exemplo, porque ocorre também a discordância, tá bom? Vocês podem observar aí na página 11 de vocês, no quadrado amarelo, fala da seguinte forma: quando se fala em conteúdo de um texto, a referência é o assunto de quem trata, as ideias que contém e que são nele apresentadas. Quando se fala no modo de dizer o conteúdo, atenta-se para a forma que um texto assume, que compreende a sua organização interna, sua estrutura. Por exemplo, a forma de um poema é a sua organização por meio de versos e estrofes. Um conto, por outro lado, organiza-se em texto corrido, como prosa, como se costuma dizer, sem divisão em versos e estrofe, que é chamado de prosas, tá, pessoal? Prosa. No entanto, ambos os textos, o poema e o conto, podem tratar do mesmo tema, do mesmo conteúdo, com uma desilusão amorosa ou um encontro de amor. Então, quando eu falo dessa questão aí, né, de dialogicidade, né, a relação que os textos estabelecem entre si, é de eu ter relação de um conto com um poema tendo essa mesma função de conteúdo, tá? Porém, enquanto um trabalha em forma de versos, o outro trabalha em forma de prosa, mas tendo o mesmo conteúdo, né? Como vocês podem ver aí, está até grifado no quadro amarelo, conteúdo, forma e modo de dizer o conteúdo. Esses são os pontos que vai estar focando na dialogicidade, né? Essa palavrinha, ela às vezes pega um pouco. A dialogicidade, ela tem esses três focos, de qual? Modo de dizer o conteúdo e a forma, tá? Então, um texto, quando eu digo que um texto estabelece entre si a mesma relação, pode estabelecer relações entre si, é essa questão de eu pegar um conto com um poema, trabalhar o mesmo conteúdo, só que de estruturas diferentes, mas o conteúdo ele é o mesmo. Então, a estrutura pode mudar, mas o conteúdo não muda. Tá bom, pessoal? Só reformulando aqui, né, essa questão, esses pontos que estão aqui no slide de vocês, essas que eu acabei de mencionar aqui, tá bom? Então, nós temos como foco agora, né, esse envolvimento de textos entre vários gêneros textuais, englobando uma escola literária que se tornou como liberdade, né, para o nosso tempo, para os escritores. Modernismo. O modernismo, como o nome já está dizendo, né, vem do moderno. Ele é atualização, livre-arbítrio, liberdade. Nós viemos, né, a nossa literatura veio... São primeiro sempre colocado o estudo primeiro da literatura portuguesa, porque antes disso o Brasil teve como literatura a partir de 1500, quando se colocaram a colonização com o quinhentismo. Então, antes disso, foi os estudos da literatura de Portugal, o trovadorismo, o barroco, realismo, naturalismo. Mas, professora, isso tem na nossa literatura? Sim, a nossa literatura brasileira também tem. Não tem o trovadorismo com os seguintes nomes, né? Mas nós temos o quinhentismo, e assim por diante. Temos também o barroco, o realismo, só que na nossa literatura, na nossa cultura brasileira e não mais na cultura portuguesa, tá bom? Enquanto aqui, no modernismo aqui, nós temos o nosso Carlos Drummond de Andrade, lá em Portugal, que vocês estudaram no modernismo, foi o Fernando de Pessoa.
né, Fernando Pessoa. Então, vocês estudaram Fernando Pessoa no modernismo de Portugal, mas aqui no que a gente vai estudar agora, no nosso modernismo do Brasil, né, nosso modernismo brasileiro, nós iremos estudar o Carlos Drummond de Andrade. Ele que é muito conhecido, tem muitas obras, ele revigou, criou revistas, deu surgimento, ajudou a nossa literatura a se abrangir, né, a aumentar mais. Então, o modernismo, ele é um movimento que vem, tá bom, pessoal, ali na Semana de Artes, tá? A Semana de Artes, que ocorreu ali em 1922, tá bom? O modernismo, ele tem ali um surgimento ali específico ali em 22, com a Semana de Artes. A Semana de Artes no Brasil, ela teve início justamente para dar a liberdade e mostrar as várias culturas, né, aqui do Brasil, que não só é mais aquela fixa que era o barroco, tinha aquele simbolismo, tinha aquilo fixo, não podia permear o simbolismo, trata, né, a questão do símbolo, o barroco, o arcadismo, tudo isso era algo bem fixo, bem concreto. Então, a Semana de Artes entra aí com o modernismo mostrando a liberdade. Mas antes do modernismo nós tivemos o quê? O realismo e o naturalismo, que já veio aí abrindo um pouco as portas, né? O realismo e o naturalismo já veio, como o nome já está dizendo, é o realismo e o naturalismo. A gente tem aí o nosso Machado de Assis, nessa escola literária aí, nesse momento. Ele já dá uma naturalidade da situação de como era o nosso cotidiano. Porém, ainda tinha alguns empecilhos, né? Mas já a liberdade já estava bem mais aberta, estava mais solta. Aí nós temos o modernismo, né? Que fixa, que mostra a diversidade cultural. Então, o modernismo, ele não fica mais preso numa forma ali, como era no arcadismo, no barroco. Ele já abrange da liberdade de opinar e de colocar realmente na literatura situações do nosso cotidiano, né? Não é mais aquela coisa, aquelas situações ali tão romântica, né? Já é algo realmente real, vai ter situações trágicas mesmo da realidade que está tendo. Então, se torna, às vezes, um romance, pode ter até um pouco também de romance, mas é uma inovação, pode se colocar assim, uma inovação em uma linguagem mais simples. Quanto mais a escola literária era perto lá de 1500, 1600, 1700, estava ainda mais próximo ali. A linguagem, né, não era tão simples, a linguagem ainda era ali mais voltada para o português de Portugal. Então, podemos observar na nossa literatura brasileira ainda traços, né, da escrita da literatura de Portugal, da língua, né, escrita de Portugal, porque ainda estava muito próxima dali da colonização deles. Então, com o modernismo ali, o modernismo, naturalismo, naturalismo, realismo, pré-modernismo e chegando no modernismo, nós já temos o quê? Uma linguagem mais simples, uma linguagem mais brasileira mesmo, né? Essa linguagem ter deixado essa questão do português de Portugal e agora estamos utilizando realmente nossos textos a linguagem português do Brasil. Então, essa linguagem que se torna simples para nós, não é aquela linguagem onde que às vezes nós tínhamos que buscar no dicionário da língua portuguesa, né, para saber o significado, tinha esse contexto todinho. Então, a Semana de Artes, ela veio para marcar, para inovar, para mostrar, tá? Para mostrar essa situação. Mudança da forma tradicional, que é a quebra do tradicionalismo, né? Quebrar essa questão de sempre ser a mesma coisa, né? O modernismo, ele vem para dar essa quebra no tradicionalismo e deixar avante a liberdade de expor, de viver, mostrar realmente
como é cada parte do nosso Brasil, de cada parte daquela capital ali que trata, porque sabemos que a nossa literatura trabalha muito, principalmente a questão do Rio de Janeiro, que era muito marcante naquele tempo. Temos também muito pegando São Paulo, Minas, então ainda são essas capitais aí que eram muito trabalhadas na literatura, mas o Rio de Janeiro, ele era muito trabalhado. O Rio de Janeiro antigamente era o ponto principal, vamos supor, você vai para a França, né? Você quer ver Paris. Então, quando as pessoas vinham para o Brasil, elas viam o Rio como luxo também. Também essa questão, vocês percebem que os portugueses vinham muito mais para o Rio, né? Então, muitas obras literárias englobam muitas passagens da capital do Rio de Janeiro. O próprio Machado de Assis tem muitas obras focadas para o Rio. Um modelo novo, cria-se um novo modelo, começa-se a surgir uma nova, né, um novo modelo de escrita, uma nova forma de escrita. Vocês podem observar aí também com o modernismo, nós tivemos o Euclides da Cunha, tá? Com os Sertões, de 1902, tá bom? Que retrata a Guerra de Canudos, por exemplo, foi uma delas com uma temática nacionalista, tá bom? Engloba também. Eu vou ler só essa passagem que a apostila de vocês trabalha sobre o modernismo, que retrata tudo isso aqui que eu falei para vocês agora, tá bom? Um movimento que nasceu do desejo de artistas de concretizarem uma arte que fosse genuinamente brasileira. Então é isso que eu falei para vocês. Eles estavam querendo, né? O povo brasileiro estava querendo o que? Os escritores? Quebrar essa ligação com os portugueses. Estavam querendo quebrar essa ligação com os portugueses. Deixar a literatura portuguesa e começar a ter o quê? A literatura brasileira, a língua brasileira, a cultura brasileira, que valorizasse as características nacionais, respeitando-as e abandonando as influências europeias. Né? A gente fala tanto de do Portugal, mas também tivemos influências de outras literaturas, tá bom? De outros países. Havia vontade de mostrar na arte, fosse na literatura, na pintura, na escultura e na música. Pessoal, quando a gente trabalha literatura, nós não estamos tendo foco só na questão escrita, não. A literatura também, ela envolve pintura, tá? Ela envolve a questão de artes, tudo isso envolve esculturas, também está dentro também, tá? Engloba tudo isso. Então, o modernismo brasileiro, ele não só foi tanto na escrita, ele quis também focar a questão brasileira, né, nas nossas esculturas, nas nossas pinturas, na nossa literatura, até na nossa música, tá bom? Até na música, tá? Ter todo esse cortar esses laços com Portugal e ter realmente agora a nossa cultura. O Brasil real sem romantizá-lo, retratando o povo como ele era. Morador das favelas, sofredor, marginalizado. É isso que o modernismo queria realmente mostrar. Ele queria retirar aquele romantismo, aquela ilusão de que só mostrar, como às vezes observamos algumas obras, né, lá do Barroco, lá do tempo mais para trás, do romantismo, questões onde mostra mesmo só as pessoas de classes altas, ali os senhores, as senhoras. O modernismo quis tirar isso e quis mostrar a realidade do Brasil, tá bom? A Semana de Arte Moderna, como eu falei para vocês, né, que aconteceu em 1922, foi um momento culminante do modernismo brasileiro. Pronto. O modernismo, ele precisou foi o estralo. O estralo para ele começar a surgir realmente foi na Semana de Arte, tá? Esse foi o momento, por isso que vocês podem encontrar a Semana de Arte Moderna, porque foi esse estralo que deu para que o modernismo começasse realmente a aparecer.
No entanto, muitas obras produzidas antes delas foram criando contexto para que o movimento acontecesse. Então, lá a Semana de Arte, o movimento teve em 22, mas desde lá de 1902, com algumas obras como de Euclides da Cunha, que eu acabei de falar, Os Sertões, ele já estava processando o modernismo, tá bom? Que retratava a Guerra de Canudos, por exemplo, uma delas como uma temática nacionalista. Já estava falando sobre a nossa questão do Brasil. Então, pessoal, nós iremos tratar, pegamos o autor principal aqui dessa obra, nós pegamos o Carlos Drummond de Andrade, tá bom? O Carlos Drummond de Andrade, ele é como foco, tá bom? Um dos maiores, não é o principal, né? Porque a gente tem outros, mas ele é um dos maiores poetas do nosso modernismo brasileiro. O Carlos Drummond de Andrade, ele foi tão importante que até estátua ele teve em Copacabana, tá, pessoal? Fizeram até estátua dele, tá bom? Vamos aqui ver, o Carlos Drummond de Andrade, ele sempre foi uma pessoa que teve um linguajar, né, que não ofendia, mas também mostrava a realidade, tá? Ele teve criações de revistas, tá bom? Ele é mineiro, tá bom? Publicou seu primeiro artigo no Diário de Minas, tá? Em 21. Então, olha aí, ó. O Carlos Drummond, a Semana de Arte Moderna teve o modernismo, né? Começou a ter seu estado em 22, mas o Carlos Drummond de Andrade ele já estava lá se estabelecendo, né? Ele já estava lá na questão lá em 21, ele já estava trabalhando seus textos. E teve como, vocês podem me acompanhar, tá ainda na página 11, tá bom? Ontem Carlos Drummond de Andrade. Investigado na literatura da publicação do seu conto Joaquim do Telhado, com o qual venceu o concurso da novela mineira, tá bom? Que teve em 22 junto com a Semana de Artes, tá bom? Já em 25 ele fundou uma revista. O Carlos Drummond, o Carlos de Andrade, né? Carlos Drummond de Andrade, ele criou uma revista, ele fundou uma revista para acolher esses escritores do modernismo. Porque ainda tinha revistas que não aceitavam a escrita dos escritores modernistas, eles não aceitavam ainda. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele quis destacar, né, essa escrita, deixar essa escola literária fixa. Então, ele cria uma revista onde que vai acolhendo todos esses escritores modernistas que não foram acolhidos em outras revistas que não aceitaram. Então, ele acolhia e divulgava os seus movimentos. Então, pessoal, não era fácil, tá? As escolas literárias, ela mostra, né, o romantismo, mas por trás daquilo tudo ali da escola literária romantista, mostra, tá, situações de guerras, conflitos. Não era só aquelas questões, não. Os escritores, eles realmente passaram por muita coisa para poder ter a liberdade que eles tiveram agora no modernismo. Eles não conseguiram assim de uma hora para outra, não. Foi lutas. E cada classe, por isso que lembra lá que eu falei se vocês observarem na aula do quentismo, né, quando vocês estudarem quentismo ou observarem ou ler alguma coisa do quentismo, qual foi a passagem histórica que passou no quentismo? A colonização do Brasil. Aí tem situações onde que as classes literárias foi passando, onde teve a questão da ditadura, conflitos, tá bom? Então teve todos esses momentos. Modernismo, essa questão da globalização, da mudança tecnológica, né, da era tecnológica. Então, teve situações. Então, eles não passaram por passar assim de boa, tiveram várias barreiras para chegar aonde esses escritores chegaram hoje e ter a liberdade de ter a escrita assim livre e poder desapegar de um país, né? Porque desapegar de uma literatura portuguesa é desapegar de um país, né? Cortar laços e começar a ter a sua cultura nacional, ter a sua cultura, tá bom?
O Carlos Drummond de Andrade, ele chegou a ser professor, tá bom? Mas ele não teve continuidade nessa carreira. Ele realmente fixou sua carreira na escrita e na revista de antropofagia, tá bom? Já em São Paulo essa revista teve, causando um grande impacto na crítica pela repetição presente do poema e pelo emprego que tinha em vez de havia, tá? Então vamos aqui, vocês já começaram a perceber. Então Carlos de Andrade, ele teve bastante luta, tá, para fixar essas revistas dele. Então ele fixou em Minas Gerais, fixou uma em São Paulo. Ele foi buscando cravar essas revistas, né, para agregar os escritores escritores da classe do modernismo, né, de vários países, vários países não, de várias capitais. Então ele teve esse cuidado, mas ele passou por várias críticas, porque outras revistas queriam derrubar, porque achavam crítica de que a forma de se expressar não estava ali sendo favorável para aquela situação. Então teve tudo isso. E não parou de escrever, mas ele não deixou de escrever por conta disso. Ele continuou escrevendo, continuou publicando, continuou crescendo, tá bom? E Carlos Drummond, ele faleceu, tá bom, em Rio de Janeiro. Ele teve ali, né, a sua firma até 87. 12 dias depois da sua morte, ele não finalizou com as suas obras, né, e com o seu talento. Ele deixou a sua filha, né, que se tornou escritora, a Maria Julieta Drummond de Andrade. A Maria Julieta, ela continuou com esse desenvolvimento da classe literária do pai, né? Continuou com o modernismo, agregando e agregando, tá bom? E aí nós entramos aqui numa curiosidade muito interessante que eu falei para vocês. Lembra a curiosidade sobre a estátua que foi construída? Carlos Drummond de Andrade foi tão importante que em 2002, tá bom? Ele é de 1987, teve esse decorrer todinho, entrou na nossa, entrou em um outro século e tudo mais. Teve o surgimento de quê? De uma estátua dele em 2002, 30 de outubro de 2002. Então, nesse mês, né, vai ter vai comemorar mais um ano de estátua de Carlos Drummond de Andrade. Foi homenageada na cidade, tá, do Rio de Janeiro. Se encontra lá na praia de Copacabana, tá bom? Quem fez essa estátua foi criada pelo artista plástico Léo Santana. A escultura reproduz uma fotografia feita por Rogério Reis em 1983. Então, essa estátua, ela foi criada foi tirada, na verdade, né, uma fotografia pelo Rogério Reis e foi feita por Léo Santana, tá? Então, vocês podem observar, buscar imagens dela na internet, que vocês vão observar essa imagem do Carlos Drummond. Vocês vão poder observar como Carlos Drummond era, tá bom, pessoal? Então, vocês podem observar lá nas imagens, vocês vão ver como Carlos Drummond de Andrade era em 1983, tá bom? Vocês vão poder observar. Até na apostila de vocês estão observando aqui como... vocês podem ver na página 12, vocês podem ver o Carlos Drummond sentado, né? E também ele de frente, né? De lado e de frente. Temos uma imagem onde ele está com a roupa de uma cor e de outra. Então foram duas estátuas. Então, publicada na revista Veja, que mostra o poeta sentado no banco da praia de Copacabana. É hoje um dos monumentos mais visitados da cidade. Infelizmente, no entanto, a estátua sofre constantes depredações. Tá bom? Então, pessoal, vocês podem observar aí o Carlos Drummond de Andrade. Vou ler um poema dele, tá? Que é um poema muito comum, que todo mundo já ouviu, que é o poema da pedra, uma pedra no caminho, né? No meio do caminho, que tinha uma pedra.
Então, muito comum, tá bom, vocês já terem ouvido, se não ouviram, quem já fez, alguma pessoa, se vocês conhecerem alguém que já fez algum vestibular, que já fez algum concurso, normalmente, quase 90% das vezes, tem um poema de Carlos Drummond e esse cai, tá bom, no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Pessoal, aqui a gente pode fazer tanta interpretação desse texto, né? A gente pode ter tanta forma aqui. Mas nós vamos só ver o que esse jornal aqui falou e a gente vai interpretar esse texto. No meio do caminho tinha um ladrão, né? Que ele coloca aqui o texto 2, tá? Na página 13, ele coloca o texto dele e coloca no texto 2, no meio do caminho tinha um ladrão. Então ele troca pedra por ladrão. A cidade do Rio de Janeiro gastou 3 mil para comprar novos óculos para a estátua de Carlos Drummond. Gastou 3 mil para comprar o óculos dele, tá bom? Na praia de Copacabana, a peça feita de ferro fundido e banhado em bronze havia sido roubada pela 4ª vez no dia 23 de abril. Então o jornal, ele faz essa referência aqui com o poema de Carlos Drummond, né, que o óculos dele já foi roubado 4 vezes, né? Então, o que tem no caminho que está impedindo? Qual o empecilho dessa situação aqui? Alguém que está roubando, por isso que ele tinha um ladrão. No caminho tinha um ladrão. Mas quando eu trato que no caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, eu posso ter várias formas de interpretação, né? Eu posso interpretar ela de que formas? Da seguinte forma, como se fosse um sentimento ruim que eu passei, né? Eu posso colocar como sentimento um momento muito ruim que eu passei e, porém, nunca me esquecerei. Eu não me esqueço. Um obstáculo que eu passei. Então, vai ter várias situações aí, pessoal, como vocês podem observar. Tem várias situações que vai estar ali colocando como um momento que eu passei, um obstáculo. No meio do caminho tinha uma pedra, pode ser aqui uma tragédia que eu passei, porque ele deixa bem claro. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Ele diz que nunca vai esquecer. Então, essa situação foi tão trágica, né? Não vou utilizar o termo trágico, utilizar o termo marcante. Foi tão marcante que ficou na sua memória, tá bom? Então, isso aqui é uma atividade, tá? Eu quero que vocês façam essa atividade, interpretação textual do poema dele. Ao ler o poema, no meio do caminho, o trecho, no meio do caminho tinha uma pedra. É encontrado repetidas vezes. No cotidiano, é comum que essa expressão seja utilizada quando se encontra um problema. Da mesma forma, costuma-se dizer, aquilo era uma pedra no meu sapato. Né? A gente às vezes diz uma pedra no sapato, né? Quando algo incomoda em determinada situação. No poema, o eu lírico repete muitas vezes que tinha uma pedra no caminho. Como você interpreta essa repetição tão insistente? Explique. A gente fez a interpretação aqui, a gente interpretou que poderia ser essa insistência aí nessa pedra. Porém, vocês vão escrever na opinião de vocês, tá bom? Observe o título da notícia 2, que relação é possível estabelecer entre ele e o texto 1, né? Que o 2, ele diz que no meio do caminho tinha um ladrão e não uma pedra. Ele substitui o termo ladrão por pedra. Então, vocês vão explicar aí o que estabelece entre eles dois esse termo, que a gente já analisou aqui. Que diferença faria para a notícia se o título fosse Óculos do poeta roubados pela 4ª vez? O texto ele continuaria ainda com esse sentido ou
ele quebraria o significado, o sentido. Quarta questão. Como é possível interpretar o título "No meio do caminho tinha um ladrão" ao ler a notícia e estabelecer relação entre ela e o poema? Vocês conseguiram, vocês vão aí observar, tá? E vocês vão ver se vocês conseguem observar a relação do título "No meio do caminho tinha um ladrão" com o poema, tá bom? Qual é a relação, tá? Vocês vão explicar com sua resposta e não com a do texto, tá? Que sentido esse título introduz na notícia, tá? Qual a notícia é sobre o roubo do óculos pela quarta vez, que custa R$3.000? Qual é essa relação dessa notícia com o título "No meio do caminho tinha um ladrão"? O que é que tem essa relação? Tá bom, pessoal? Então, vocês aí estão observando, tá bom? Esse ponto aí, essa análise. Eu vou ler, eu trouxe aqui outros poemas, vocês podem observar aí no slide, tá bom? No slide eu coloquei a fonte, tá? Quem quiser observar mais poemas dele, tá com a fonte aí. No meio do caminho, que nós acabamos de lermos agora. Verbo ser, tá? Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Quem é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tem os três. E sou. Tenho de mudar quando crescer. Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando crescer? É terrível ser, dói, é bom, é triste. Ser pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, que vou ser quando crescer? Sou obrigado a, posso escolher, não dá para entender, não vou ser, vou crescer a si mesmo, sem ser, esquecer. Então, pessoal, ela vai trabalhar aqui, né? Ele vai trabalhar aqui nesse poema da seguinte forma, né? Percebe-se já como eu posso dizer que o livre, né? Ele não tem mais aquele contexto da escrita, né? Da escrita do português de Portugal. Não tem tanto aquela firmeza de não poder se expressar, porque tem aquela dificuldade, né? Será que eu vou poder me expressar agora? Porque não posso, porque antes tinha limite de onde você poderia se expressar. Então aqui, como tem um livre arbítrio, né, já de poder se expressar, de falar, o escritor ele já começa a detalhar e a expressar e a colocar, né, de uma forma bem diferente. Olha a linguagem que é desse texto aqui, a diferença, né, já é bem mais amplo. Vamos ver aqui outro texto. Olha já esse texto, esse outro poema aqui. A palavra mágica. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo, se tarda o encontro e não ao encontro. Não desanimo, procuro sempre e minha procura ficará sendo minha palavra, tá? Ele procura a palavra mágica, ele não sabe que palavra mágica especificamente não é essa. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. De tarde ao encontro, e se não há encontro. Não desanimo, procuro sempre. Procuro sempre e minha procura ficará sendo minha palavra. Então, a procura dele vai ficar sendo a palavra mágica. Então, olha isso aqui que ele está procurando. Ele já teve uma diferença na sua estrutura, né? Pessoal, também a modificação da estrutura do poema, ele se modificou, né? A estrutura dos versos teve uma mudança.
aquela questão no tempo do simbolismo, que tinha aquela questão das partes simbólicas, agora não tem mais tanto. Então, realmente ocorreu e ocorre uma grande mudança, tá bom? Vamos ver outro ponto aqui, ó, na própria apostila de vocês, tá bom? Vamos só, vão aí para a página, por favor, página 15, tá? Na página 15, 14 para 15, tá? Vê só, vamos finalizar com essa parte aqui. Um poeta infiltrado na notícia. O Carlos Drummond, né? Era no meio do caminho, ainda continuando, tá? Com aquele poema. Foi escrito antes da notícia da revista Story, né? Por isso, possível incorporá-lo no título da notícia. No entanto, essa incorporação não foi um simples cópia. O verso do poema foi modificado com a substituição da palavra pedra por ladrão. Então, quando ele diz aqui, um poeta infiltrado na notícia, qual foi essa resposta? Primeiro, é preciso analisar qual o sentido da palavra pedra no poema, que pode ter vários significados. Vai depender da sua interpretação naquele devido momento. Pode estar dizendo alguma situação que ele passou, não é isso? Várias são as possibilidades de interpretação, como eu mencionei na hora que nós estávamos lendo o poema. Pode ser vista como alguma dificuldade da vida, que passou a preocupar o eu lírico, né? O eu lírico é aquele que está ali sendo pronunciado, né? Que está transmitindo o poema, né? Os seus sentimentos. Pode ser um problema que surgiu quando ele não esperava ou quando estava muito cansado. E por isso ele tinha dificuldade para identificar. É também possível compreender que se tratava apenas de uma pedra no caminho. Não é só apenas uma pedra mesmo, eu estava andando ali, tinha uma pedra no meu caminho e, vamos dizer, alguém pode interpretar que tropeçou, se machucou e etc. Vai depender da interpretação da pessoa. No qual o eu lírico talvez até tenha tropeçado e por isso não esquecia o ocorrido. Pode ter se machucado e realmente não esqueceu o ocorrido, né? Já nessa questão ali que ele compara, né, até com um ladrão, essa pedra poderia ter sido uma pessoa que passou na vida dele e machucou, não só no sentido amoroso, mas no sentido físico mesmo, tá? Não no sentido psicológico, mas sim físico, também vários outros sentidos que uma pessoa pode ocasionar a outra pessoa, tá bom? Então, pessoal, nós iniciamos hoje a nossa unidade, né, 5, unidade 1 do nosso volume 3, tá bom? O tema com o modernismo, tá bom? E com o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, e essa ligação entre os poetas que o texto pode ter entre si, tá bom? Nós trabalhamos essa questão, tá bom? Nosso modernismo. E próxima aula nós já iremos tratar, tá bom? A questão da unidade, tema 2, discussão e foco, intextualidade e interdiscursividade, tá bom? A gente já vai ter um foco mais voltado ali para outra parte, tá bom? Obrigada pela presença de todos e observem os slides, a apostila e façam as atividades, tá bom, pessoal? Obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau, pessoal.